Paz seja contigo, meu querido irmão e minha querida irmã. Estamos mais uma vez aqui para meditarmos na Palavra de Deus e eu te convido a prosseguirmos no estudo do livro de Números, capítulo 13, que narra a história dos 12 espias enviados por Moisés para reconhecer a terra prometida, a terra de Canaã, terra essa que emanava leite e mel, de tão frutífera e próspera que era. E no livro de Números, capítulo 13, versículo 17, a Bíblia diz o seguinte: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha. Ele dando ordem para os espias por onde eles deveriam ir, a fim de reconhecer a terra. O versículo 24 diz: chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Meu querido irmão, temos aqui um texto maravilhoso que nos traz além de outros ensinos. Hoje eu quero chamar a sua atenção para a importância de nós falarmos positivamente sobre as circunstâncias da vida. Já vimos, inclusive nesse texto, a importância de planejarmos. Temos que estabelecer planejamentos. Antes de executar, é necessário planejar. A Bíblia diz que os planos são do homem. Então, devemos sim planejar. Vimos também que devemos, na execução dos nossos planos de vida, termos a visão de Deus. É imprescindível recebermos a visão de Deus para as nossas vidas. E também precisamos olhar sob uma ótica positiva todas as circunstâncias que estão ao nosso redor. E hoje meditaremos sobre a importância da fala positiva. Não é a confissão positiva, na qual se nega a realidade. Pelo contrário, é importante encontrarmos, percebermos, avaliarmos, observarmos a realidade dos fatos. E foi isso que esses homens fizeram. Deus orientou, no capítulo 13, versículo 1, Moisés a enviar esses 12 espias. Foram escolhidos um espia dentre os príncipes das 12 tribos de Israel. E foram esses 12 homens. Eles foram e por 40 dias vigiaram e observaram a terra de Canaã. E voltaram com o relatório. Bem, Calebe e Josué estavam entre esses 12 homens. E eles não negam que ali haviam gigantes, que ali a terra era cercada por nações, povos, inimigos de Israel. Eles observam e reconhecem a circunstância. Você percebe aí a diferença da confissão positiva. Na confissão positiva, o que há é uma negação da realidade, uma negação dos fatos, o que leva o indivíduo, a pessoa que assim costuma agir,
a uma fuga dos problemas, a uma fuga da realidade. E é um grande perigo de desenvolver paranoias e patologias diversas na sua psique. A Bíblia nos ensina a observarmos, olharmos as circunstâncias. Mas a Bíblia ensina também que devemos profetizar sobre as circunstâncias. Caleb e Josué estavam entre esses 12 homens. Os 10 outros espias trouxeram um relatório real que depois se autodimensiona, e eu vou em outro vídeo explicar o que aconteceu nos versículos 32 e 33. Mas Josué e Caleb resolveram profetizar sobre aquela circunstância. Além de ver, além de planejar, além de observar, Caleb e Josué eram homens que tinham um espírito animoso. Eles tinham uma determinação no seu interior e também uma fé incalculável. Olha só o que Caleb diz no versículo 30. Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Percebe aí, meu querido irmão, a questão? Você deve parar e observar quais são os seus problemas. Eu estou extremamente endividado. Você tem que ver quais são as dívidas. Ore, jejue e então pegue e faça um levantamento de todas as faturas, todos os boletos. Pega um papel, pega uma caneta. Vai doer, mas é necessário. E veja qual é realmente a sua dívida. E você pode, a partir daí, fazer um planejamento para pagar essas dívidas processualmente, das mais importantes às menos importantes. E tome cuidado por falar em dívida com juros do cartão. Tome cuidado também com os acordos que você faz com os bancos, com as financeiras de cartão de crédito. Os juros são exorbitantes. Você tem que ter muita cautela sobre isso. Eu vou um dia gravar um vídeo somente explicando os aspectos de contabilidade e os aspectos jurídicos desses acordos. Mas hoje o que eu quero trazer para o seu coração é a importância de você profetizar sobre essas circunstâncias. Depois de calcular toda a sua dívida, profetize sobre elas. Determine sobre elas. Se o seu problema é uma crise familiar, uma crise conjugal, uma crise no relacionamento com seus pais ou com seus filhos, profetize sobre essa crise. Determine a saída da crise da sua vida. Determine, expulse a crise financeira, expulse a crise familiar, a crise emocional. Se a crise é de natureza, se a crise é uma crise de ansiedade, você precisa se cuidar, mas dentre algumas coisas, comece a falar positivamente. Não tome posse da doença, não tome posse dos problemas. Pelo contrário, tome posse da bênção de Deus, das promessas de Deus sobre a sua vida. Nos momentos de dores, nos momentos de luta, nos momentos de adversidade, nos momentos em que os gigantes se apresentam, é nessas horas que você tem que profetizar, colocar para fora, manifestar a sua fé por meio das tuas palavras. A murmuração afasta a presença de Deus, mas a adoração atrai a Shekinah. Qual tem sido a sua postura, meu irmão? Qual tem sido a sua postura, minha irmã? A de murmurar diante das circunstâncias? A de falar negativamente sobre todas as coisas? Ou falar positivamente? Existem pais que não percebem, mas diariamente profetizam maldições sobre a vida dos seus filhos. Existem filhos que também amaldiçoam seus pais, porque estão presos a um padrão comportamental de criticismo, de apenas criticar, apenas ver os defeitos e, além de ver os defeitos, também falar sobre eles. Os pais precisam sim corrigir seus filhos, mas a Bíblia nos orienta que tem que ser uma correção com amor, exortando com amor e mostrando qual é o caminho certo. Existem casais que só conseguem ver os defeitos uns dos outros e profetizam e falam na frente dos filhos, falam para o vizinho, falam para o colega, o tempo inteiro falando só coisas ruins.
Empresários e comerciantes que ficam cotidianamente falando da crise, falando da política, falando coisas sempre negativas, e quando falamos coisas negativas, atraímos essa energia negativa para nós. Caleb e Josué nos ensina que devemos ter fé e devemos profetizar essa fé, professar essa fé, manifestar essa fé com determinação sobre todas as circunstâncias. Pode estar difícil para você, minha irmã. Pode estar difícil para você, meu irmão. Mas creia, o teu Deus é Deus do impossível. O teu Deus é o Deus de já. O teu Deus é o Deus que chama à existência aquilo que não existe como se já existisse. O teu Deus é aquele que te promete no Salmo 23 que nada te faltará. O teu Deus é aquele que no Salmo 91 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Aleluias, glória a Deus, aleluias, esse é o teu Deus. Manifeste a fé, manifeste um pensamento positivo, manifeste uma fala, palavras positivas, palavras de bênção. A Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode sair água doce e salgada. Dos nossos lábios tem que sair as bênçãos de Deus. Falar bem das pessoas, falar bem das circunstâncias, falar bem das autoridades constituídas, falar bem da nossa igreja, do nosso pastor, dos nossos líderes, falar bem do nosso trabalho. Falar bem manifesta a gratidão que está em nós, principalmente para com Deus, porque tudo que nós temos provém de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito provém do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há sombra de variação, como está escrito na epístola de Tiago. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus continue te iluminando e que essa palavra alcance o teu coração.